Muito boa a tua explanação, Éder. Eu acho que coloca aí alguns temas que a gente vai explorar um pouco mais. Marcelo, eu queria ouvir a sua opinião sobre o tema que eu coloquei, que são as barreiras e as possíveis oportunidades, mas também, se você gostaria de falar como associação, né, dessa ideia de montar uma rede, entre aspas, neutra entre os associados, né? Brasília, que é complicado, a gente conhece. Né? Esse assunto eu acho que todo mundo conversa, né, sobre essa questão de rede neutra. A gente vê muita parceria, né, as empresas se juntando e fazendo investimento em conjunto. Na verdade, eu vejo muito mais investimento em conjunto do que rede neutra propriamente dita, né? Eu até brinco, de vez em quando o cara posta num grupo lá uma foto de uma CTO quebrada, o cara fez uma caixa de emenda numa garrafa PET, eu falo, a rede neutra, né? Assim, quem vai mexer nisso? A responsabilidade de quem manter aquilo ali, né? A qualidade daquilo ali. Porque tem muito provedor que se preocupa com a qualidade do serviço, né? Tem provedor que fica ali olhando nos relatórios a potência, sabendo que ele vai dar um problema, já se antecipa, corrige, né? Tem muita gente que tem muito compromisso. E eu acho que essa questão das dificuldades e como é que você chamou? As barreiras e oportunidades. Eu acho que é sempre um contraponto. Onde tem uma barreira, tem uma oportunidade e vice-versa. Não é aquela velha história do crise e oportunidade, né? Sim, barreiras intransponíveis. Agora, uma barreira, por exemplo, o imposto, né? Agora, uma questão que eu vejo é a questão de desafio de infraestrutura, né? Não só de utilização da infraestrutura existente, como criação de novas infraestruturas, né? A gente encontra aí custo alto para a implementação de poste, custo alto para a construção de rede subterrânea, dificuldade nas secretarias regionais, na Secretaria de Meio Ambiente. Toda vez que você vai fazer um projeto e tenta fazer a coisa legal, né? Assim, olha, eu quero fazer um projeto, eu quero deixar registrado isso aqui, eu pago as taxas, eu faço tudo. A coisa parece que ela nunca anda quando é para o empresário. Né? Eles olham assim e falam, esse cara aí quer ganhar dinheiro, deixa ele aí, não. Como se a Oi não quisesse ganhar dinheiro, a Vivo, a Algar, né? E se eles não olhassem também para as famílias dos trabalhadores, né? A quantidade de gente que a gente emprega, né? Tem isso tudo. Então, essa questão do desafio da infraestrutura, eu acho que falta um pouco essa questão, vejo como uma oportunidade fugir dessa confusão aérea e passar a enterrar a fibra. Pode ser um bom momento de ter parcerias para fazer rede enterrada, né, dividir esses custos, porque tem duas vantagens aí, né? Primeiro que você vai se livrar do sócio, que é a empresa de energia elétrica, né, que dá uma mordida todo mês ali no seu faturamento, e você vai ter também a facilidade de exploração da sua rede. Né? Você para de ter aquelas preocupações de alguém mexer, a caixa é sua, você pode trancar, você pode... Tem várias formas de você atuar nisso aí, né? Outra questão, além do desafio com a infraestrutura, acho que são as faltas de iniciativas governamentais. Acho que falta muita iniciativa governamental para fomentar a nossa área. Nos últimos anos, a gente vê o pessoal falando assim, não, mas o provedor regional ele foi muito importante para a expansão da banda larga no país. Sim, e o que foi feito em prol do provedor de internet? Nada. Só estão falando agora aí que vai... O novo... a reforma fiscal vai onerar ainda mais o nosso setor, né? Vai prejudicar ainda mais o nosso trabalho. Então, eu acho que mesmo com toda essa dificuldade, mesmo com falta de incentivo governamental, mesmo com falta de linhas de financiamento, né, o provedor fez e aconteceu por causa da importância da internet também. Né? Hoje em dia, ninguém vive mais sem internet em casa. Né? A pessoa pode até ter um 4G lá e usa pouco, mora sozinho e tal, mas geralmente a pessoa quer ter uma banda larga, uma banda para todo mundo usar, sem ter problema, sem ter dificuldade. Essa questão da iniciativa governamental, a gente volta naquele ponto que o amigo da Anatel aqui falou, que o FUST, pela primeira vez, vai ser usado, né, pelos provedores de internet. Então, existe uma promessa de ter um fundo
bilionário aí que vai ser destinado para uso dos provedores, mas isso aí também a gente tem que ver acontecer, né? É mais uma promessa e se acontecer, se vier a fomentar os pequenos provedores, que somos nós, eu acho que vai ser de grande ajuda. E, por fim, a falta de parcerias público-privadas. Acho que também falta um pouco disso, sabe? Eu vejo aqui em Brasília, outro dia, eu estou construindo muita rede subterrânea aqui, e outro dia, uma obra de um órgão público foi lá e rompeu a minha canalização, lá, que eu tinha acabado de fazer. É um mês que estava feita, os caras foram lá e romperam. E aí a gente foi ver e falou assim, cara, mas você não tem um projeto disso? Não. Ué, mas você não deu entrada nisso? Porque quando a gente dá entrada na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a gente tem que conversar com todo mundo que passa ali. Conversar com a CAESB, conversar com DR, conversar com a SEB, para não ter conflito de uma rede esbarrar na outra, né? E aí os caras, uma rede do governo, o cara não tinha projeto, não tinha nada, trouxe uma empresa de fora do estado para executar essa obra, essa rede. Os caras vieram, romperam, pararam a obra, foram embora, não concluíram o que eles tinham para concluir. Quer dizer assim, eu acho que o governo ele não procura nem as empresas para falar assim, olha, você tem como fornecer essa rede daqui para ali, porque já tem pronta, ele não precisa gastar de novo. Ele está gastando de novo, está gastando errado, está gastando de forma não documentada, né? E para a gente que tenta fazer a coisa certa, acho que todo mundo aqui já tentou colocar um poste regulamentado na rua aí, já viu a dificuldade que é você ter uma autorização para colocar um poste, né? É muito difícil. Então, eu acho que essas dificuldades, ao mesmo tempo, elas trazem uma certa oportunidade, mas eu vejo isso como os grandes entraves de tudo, sabe, do nosso setor. Se o amigo me permite só comentar uma situação, né, que exemplifica muito isso. Nós vamos fazer um backbone dentro daquela dificuldade do Mato Grosso, de ter rede, a gente construiu um backbone até Cuiabá, saindo de Tangará da Serra até Cuiabá. E buscamos os órgãos competentes, fomos lá na Cinfra, na rodovia estadual, Secretaria de Infraestrutura do Estado, fizemos o projeto, demos entrada, pegamos a aprovação, recolhemos a RT, tudo certinho. Dentro dessa autorização da Cinfra, tem uma portaria junto com o IBAMA, que permite a gente fazer a supressão da vegetação para implantação na faixa destinada, na faixa de servidão de 2 metros. E assim a gente fez. Estávamos construindo a rede e um concorrente construindo a rede de maneira irregular. E aí, como nós estávamos regularizados, sabíamos a distância exata que foi alocada para nós construirmos do eixo da rodovia, assim estava sendo feito. E, de repente, a gente foi autuado, porque o concorrente estava construindo muito perto da rodovia. Passou um deputado estadual, viu aquilo ali, sabia que estava irregular, denunciou. Quando chegou nesse concorrente, ele falou, não, essa obra é da Master, né? E aí o fiscal veio e nos multou, nos notificou, nos multou. E aí a gente foi, fez a defesa e tal, e para nossa surpresa a obra foi embargada e não conseguimos sair do lugar. E aí, assim, aí envolveu prefeitura e tal, aí fica aquele jogo de empurra, quando está dentro do município, a prefeitura fala que é dela, quando a gente apresenta o projeto, fala, não, mas aí não é comigo. Resultado, nossa obra ficou embargada, nosso concorrente construiu a rede, a alternativa era judicializar, e aí a gente não sabe se é 1 ou 2 ou 3 ou 5 anos que isso vai demorar, ou ir lá e falar, ok, então se eu estou irregular, se vocês acham que eu não tenho autorização para suprimir a vegetação, o que eu tenho que fazer? Ah, tem que fazer um projeto ambiental. Vai lá, nós atrás de projeto ambiental, qual que é o rito? Não tem rito. Aí, com muito custo, me mandaram um rito de energia, construção de rede energizada. Não é rede energizada, não estão construindo rede elétrica, é rede de fibra. Não tinha rito. O jurídico, cara, se não tem rito, não pode exigir. Resultado, gastamos R$200 mil para poder fazer, para poder terminar a rede. Foi inédito, não existe nenhuma licença dessa dentro do Estado. E aí a gente, de fato, esbarra nessas dificuldades. É muito triste ver isso no Brasil, que quando você quer fazer o certo, você é penalizado. E quando você fica à margem, né, da situação, você acaba passando despercebido. E isso é muito ruim, isso judia muito do setor. Eu até acho que houve evoluções em políticas públicas, como da Anatel, por exemplo, a questão da gratuidade do direito de passagem na lei das antenas de 2015, acho que foi um avanço importante, significativo, mas realmente ainda acho que falta muita política pública para a altura do que o setor de SP fez pelo Brasil.
Eu gostaria de fazer aqui só um comentário. Tá? Com relação a essa questão do setor público, eu acho que a gente tem que separar, são coisas distintas, por exemplo, o órgão regulador, a Anatel. Eu acho que a Anatel fez muita coisa, tá, pelos provedores nos últimos anos. Temos aqui um ex-conselheiro da Anatel, né, o Aníbal Diniz, que foi um dos grandes baluartes aí, por exemplo, na criação da distinção entre provedores de pequeno porte e grande porte, que deu uma diferenciação com relação à assimetria. Tá? E isso eu acredito que foi muito importante. Também o custo, repara, não foi de graça que de repente saiu de 2 mil, sei lá, não estou lembrado do número de 2016, mas era mais ou menos por aí, se tanto, para, como o Abrão falou agora, 20 mil, num prazo aí de 6, 7 anos. Né? Então, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que levar em conta, que é muito importante esse papel da Anatel. E, como vocês viram pelo próprio Abrão, a Anatel continua evoluindo no sentido de melhorar o ambiente para os provedores regionais. Agora, vamos para outra parte, a parte ruim, né? Questão de financiamento. Né? Eu ouço falar em fundo garantidor, tá? Com o BNDES, com o governo, tá? desde sempre. Né? Desde que nós estamos pelo menos uns 10 anos que se fala em fundo garantidor, BNDES, e nada acontece. Tá? Agora, a questão do FUST, então. Nem quero começar falando a questão do FUST aqui, porque, primeiro, que a lei que foi criada, o FUST, foi errada. Né? Numa época que a gente já tinha internet, o FUST era para a linha de 64 kilobits. Isso é um absurdo. O FUST é de 2001, se eu não estou enganado, a gente já tinha internet, até banda larga, né? Não no Brasil ainda, mas no exterior. Então, isso é outra questão. Essa questão que você está, na questão de posturas, né, municipais, estaduais e federais, isso é uma esculhambação no Brasil, né? É um manicômio, né? É uma loucura, e acho difícil resolver. Sem dúvida alguma, eu acho que não. E aí entra que eu vejo o grande papel das associações. Né? Não, quer dizer, você fez uma briga individual, Éder, mas eu acredito que se você tivesse uma associação com você teria muito mais força, porque a associação ela responde, então, por todos os seus associados dentro de um Estado. Tá? Então, eu acho que isso é importante. Tá? Outra questão, até porque está aí no nossa súmula, aí, que eu gostaria que vocês comentassem, né, é a questão de quais as estratégias, então, de crescimento que vocês têm aí para um futuro próximo. Né? Então, a estratégia pode ser, por exemplo, o M&A, que, como você mesmo disse, deu uma estagnada, até porque a expectativa de preço não está mais que os provedores tinham. Eu sempre falo o seguinte, quem colocou, quem não colocou, vai ficar difícil colocar daqui para frente. Tá? A outra questão que eu vejo é a qualidade. Tá? Vocês aí tocaram no assunto, mas não colocaram o nome. Eu, por exemplo, troquei de provedor, não faz muito, aqui em Brasília, por um provedor regional, de pequeno porte, vamos chamar assim, tá? Porque o meu de grande porte é qualidade porcaria. Tá? Até porque, como Brasília tem uma característica muito especial de ser muito disperso, né? Então, dava um problema, cara, aqui é um cara só, tá tudo bem, é R$200 que ele me paga, para que eu vou me incomodar com ele? Já o provedor regional não tem uma outra abordagem. Né? Então, eu queria ouvir de você.